Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos juntos aqui nesse mesmo propósito do aprendizado do direito administrativo. Aqui eu vou falar de forma muito didática e atualizada com você sobre todos os capítulos. A gente está nesse volume aqui trabalhando sobre a questão introdutória de toda a disciplina em função das transformações recentes que ela passa, né? E aí é interessante que a gente já viu onde se insere, qual que é o conceito de direito administrativo, nós vimos como se dá, quais são os desafios de aplicação e interpretação do direito administrativo com base na LINDB, e nesse módulo aqui a gente vai ver a separação ou independência entre poderes e a função administrativa. É importantíssimo a gente saber, porque como objeto de estudo principal do direito administrativo é o desempenho da função administrativa, a gente tem a necessidade de saber qual que é a diferença da função administrativa em relação às demais funções do Estado, a função legislativa, a função jurisdicional, quais são os seus caracteres. Então, um assunto muito rico e importante que eu te convido a acompanhar, sendo que eu já avisei que depois a gente vai ter exercícios que eu vou responder e vou desdobrar as respostas um a um desses exercícios com você que está acompanhando entusiasmado. Eu tenho certeza que você vai sair fixando os conteúdos básicos dessa disciplina tão importante. Então vamos lá. Bom, separação de poderes, esse assunto tão interessante, né? A gente vê muito em fundamentos de direito público a separação de poderes. O primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é que, apesar dela ser associada a Montesquieu na obra O Espírito das Leis, no fundo não foi ele o primeiro formulador em relação à questão da separação de poderes, e sequer Montesquieu defendeu uma separação absoluta ou estanque entre poderes, tá? A gente tem que entender basicamente o que Montesquieu falou, mas sabendo que ele não foi o primeiro a falar do tema. Então, quem primeiro trabalhou a separação de poderes, pasmem, foi Aristóteles na obra A Política. A separação de poderes também é trabalhada por Locke no segundo tratado sobre o governo civil, né, que é muito interessante essa abordagem. E depois quem se consagrou, que geralmente se associa mais à separação de poderes, é Montesquieu. Lembrando que Montesquieu nasceu no sul da França e fez incursões pelo mundo e se apaixonou, curiosamente, pela Inglaterra, curiosamente porque é raro, né, ter um francês que gosta tanto da Inglaterra e vice-versa, mas o Montesquieu vivenciava a época do absolutismo. Apesar dele ser nobre, ele era mais favorável a ser um anti-absolutista, no sentido de restringir o domínio absoluto dos déspotas, né, por isso que ele se apaixonou tanto pela Inglaterra, que tinha passado já por uma revolução a tempos anteriores, e ele defendia o governo misto, em que houvesse, no fundo, na estruturação da monarquia equilibrada, uma câmara alta dos lords, uma câmara baixa, que seria da burguesia, né, no fundo, para refrear poderes do rei por meio da nobreza também. Então Montesquieu achava que, no fundo, todo aquele que concentra poderes tende a abusar dos poderes concentrados. Por isso a necessidade ali de desdobrar várias funções e não concentrá-las em uma só pessoa, né? Essa é a ideia do Montesquieu, mas ele jamais defendeu que a separação tinha que ser absoluta ou estanque, tá? Então Montesquieu achava também, tem o projeto de lei, tem essa questão da sanção do veto, né? Na aprovação desse projeto de lei, em que há também o poder executivo, de certa forma, se miscuindo em relação ao processo legislativo, para que haja um equilíbrio nesta separação. E essas ideias, né, do Montesquieu foram tão importantes nessa mudança toda que acarretou depois a Revolução Francesa e também a Declaração dos Direitos, né, do Homem e do Cidadão, que há até um dispositivo no artigo 16 desta declaração que determina que qualquer sociedade que não assegure a garantia de direitos nem estabeleça a separação de poderes não tem Constituição. Ou seja, separação de poderes seria um assunto essencialmente materialmente constitucional, e aquele país que não disciplinar uma separação de poderes, no fundo, não tem Constituição dentro dessa visão do artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem
e do cidadão. E aí, um ponto importante para a gente trazer para a atualidade